antes da cultura pós-apocalíptica, que envolve todo o caos no mundo. Antes dos grandes jogos sobre os mortos-vivos que conhecemos, ou até antes dos longa-metragens e séries que assistimos. Você sabe como surgiram os zumbis? Vem comigo, que eu vou te mostrar. Mas antes vamos combinar o seguinte: se você curtir o conteúdo, deixe o seu like e se inscreve no canal para que eu possa continuar provando a você que o universo dos games tem muito estudo e conhecimento. Primeiramente, o que é zumbi? Zumbi é um ser que já morreu, mas por algum motivo continua perambulando e vivendo de forma instintiva e sem personalidade. Parece fácil associarmos esse conceito nos dias de hoje, mas para isso, o termo atravessou fronteiras e chegou neste patamar como é conhecido devido a uma série de fatores que irei explicar. Há relatos que durante a ocupação dos Estados Unidos, em 1898, na região do Caribe, mais especificamente no Haiti, os civis e soldados americanos tiveram muito contato com os costumes e crenças dos haitianos. Nesse cenário, as histórias de zumbis surgiram na crença dos rituais exóticos baseados nas crenças espirituais do voodoo. Segundo essas crenças populares, uma das práticas e rituais do voodoo haitiano demonstra que um feiticeiro utiliza de uma poção para induzir uma pessoa a um estado semelhante à morte e depois reanimá-la, criando essa fantasia de que os mortos retornam à vida. Mas, colocando a lenha na fogueira, o rito ainda foi estigmatizado na seguinte ideia: além das pessoas voltarem à vida, elas retornam não de uma maneira amigável, mas sim com sede de vingança para aqueles que lhe causaram mal. Essa forte cultura dos haitianos impactou a sociedade ocidental, pois as histórias vistas durante o neocolonialismo foram espalhadas no mundo todo. É claro, o conceito fantasioso de zumbi denomina-se quando um ser humano morto é reanimado de alguma forma, sob algum efeito como vírus, armas biológicas, ou simplesmente quando renascem das tumbas, espalhando terror nos seres vivos por onde eles aparecem. Segundo o professor Dr. Daniel Serravalle de Sá, sobre a significância do processo de zumbi, ele afirma que, seja por contaminação viral ou radioativa, lavagem cerebral, feitiçaria ou outro modo, os processos de zumbificação são geralmente relacionados à massificação das opiniões, perda progressiva de capacidade de raciocinar de modo crítico e independente, apatia e insensibilidade emocional. Em última instância, são processos que conduzem à morte do raciocínio e das emoções, com implicações que repercutem no próprio conceito de humanidade. Isso foi tudo fruto de um folclore introduzido pela prática do voodoo e adaptado em escalas supremas para causar o pânico nos desavisados. O status pop dos mortos-vivos adentraram de uma maneira quase instantânea após o contato com o seu folclore. Segundo o renomado professor de língua inglesa da Universidade do Sul de Utah, Kyle William Bishop, autodenominado como Dr. Walking Dead, os zumbis não tiveram um tratamento literário inicialmente acerca de suas personalidades e fisionomias, mas partiu de uma descoberta mística através da religião para diretamente em arquivos jornalísticos sensacionalistas sobre as crenças dos haitianos. Ou seja, o zumbi entra na cultura popular com a publicação do artigo denominado The Magic Island, de 1929, que consiste num diário de viagem de William Seabrook, um aventureiro que viveu no Haiti e coletou histórias sobre zumbis e práticas de voodoo. Entre outros relatos de sensacionalismo antropológico, o autor alega ter visto uma vez um homem morto ser ressuscitado. Ademais, somente na década de 1930, ano em que o cinema clamava por um terror diferenciado, os primeiros zumbis deram um ar da sua graça.
Se bem que graça, eles não têm nada. No livro American Zombie Gore, algo como o zumbi gótico americano, Kyle Bishop conta que a década de 30 foi uma era de ouro no horror cinematográfico, pois surgiram vários filmes sobre as características zumbis. Mas ainda o zumbi não surgiu do modo convencional que conhecemos. O hype dos primitivos zumbis chegou a esfriar e a época dos cientistas malucos e seres alienígenas tomou conta. Logo a temática zumbi foi deixada de lado e quase esquecida. Até que no final da década de 60, surgiu um cineasta capaz de definir como um divisor de águas o gênero zumbi que conhecemos até os dias de hoje. Se os mortos-vivos perduram atualmente, devemos muito a esse cara, George Romero. O filme Night of the Living Dead, traduzido como A Noite dos Mortos-Vivos, de 68 do Romero, é um marco na categoria do zumbi, atualizando o imaginário dos mortos-vivos para as questões mais condizentes e atuais à sua época, introduzindo muitas modificações que alteram o conceito do personagem zumbi. Até então, o zumbi carimbenho era apenas um ser, digamos, pacífico, que não tinha vontade própria e que oferecia poucos perigos. Ele era transformado e utilizado como escravo nas explotações das fazendas, trabalhando sem parar com sua alma fadada à tortura. Segundo Daniel de Sá, Romero recria o zumbi carimbenho incorporando as contribuições do folclore africanista e misturando-as com o imaginário do canibal. A ideia de hibridização entre o zumbi e o canibal inaugura uma nova fase da figura do zumbi dentro da cultura popular norte-americana, baseada em imagens de feitiçaria, antropofagia e terror. Gore. Extrema representação gráfica de sangue que foca no interesse na vulnerabilidade do corpo humano e sua teatral mutilação. A partir de Romero, as características do zumbi têm se modificado de modo expressivo, com ênfase no gore e na decomposição do corpo humano, ressaltando os aspectos mais grotescos da morte. Seu conceito de apocalipse zumbi, situação em que o mundo civilizado é abatido por uma infestação zumbi global, tornou-se um marco na arte popular moderna. Resident Evil talvez seja o primeiro game sobre o sentido de um apocalipse zumbi. Foi criada uma história por trás dos acontecimentos, e quem conhece afirma que é uma das melhores histórias já redigidas sobre o verdadeiro caos no mundo. Embora o último lançamento da Capcom não tenha a figura clássica do zumbi, estamos cercados de muitos elementos que caracterizam esse estudo. Percebemos que o universo dessa figura representada evoluiu muito a ponto de sempre causar uma inovação. A forma dos games é grandiosa e exige muita pesquisa e criatividade para surpreender o público cada vez mais. Você concorda que a inovação da figura do zumbi é uma necessidade constante ou acha que a figura clássica do zumbi de Romero deva ser mantida? Posta aí nos comentários e me diz se você curte a inovação que os zumbis sofrem. Prefere a maneira clássica imposta por Romero ou a maneira fantasiosa que o jogo do Resident Evil está tomando? Voltando à questão dos filmes de Romero, em Dawn of the Dead, traduzido por O Despertar dos Mortos, de 1978, foi aqui que o diretor utilizou pela primeira vez o termo zumbi, que até o momento não havia sido mencionado nos filmes anteriores. Quem jogou a outra franquia da Capcom, chamada The Dead Rising, já percebe a referência neste filme. No começo do game, já nos refugiamos em um shopping infestado de zumbis. Assim como é retratado no filme, os sobreviventes, ao se sentirem seguros em seu novo espaço habitacional, o consideramos o novo santuário do mundo moderno. Os personagens adotam um comportamento hedonista, consumindo sem moderação diferentes tipos de produtos. Tanto o filme como o game podem ser interpretados como uma crítica à sociedade capitalista, ao demonstrar que os hábitos de consumo estão tão presentes dentro das pessoas que nem mesmo diante da aniquilação iminente eles conseguem se desligar de certos tipos de bens e desejos de compra.
No filme essa ideia é muito explícita, e no game inconscientemente, nós, ou seja, os jogadores, se preocupamos com coisas banais, como skins novas, carros potentes e armas destruidoras, enquanto os zumbis estão aniquilando o mundo. O consumo irracional é um tema central no filme. Enquanto os zumbis têm como principal objetivo comer carne humana, os personagens presos dentro do shopping se abstraem da situação séria em que se encontram e desejam unicamente consumir os acessórios e produtos disponíveis sem precisar pagar pelos itens. Dead Rising brinca com esse caos e te joga de maneira cômica no centro de um apocalipse zumbi. Gostando ou não das mudanças, convenhamos que vivemos uma época de ouro na cultura pop dos zumbis. É inegável o gosto popular pelo gênero, e os números estão aí para provar. O último game de zumbi, o Resident Evil 8 Village, simplesmente já vendeu cerca de 3 milhões de cópias em apenas algumas semanas do seu lançamento. É um gênero que continua rentável e é muito relevante na cultura pop. Falando em zumbis, como está o hype para a série do Resident Evil? E aí, você curte zumbis ou corre deles? Se inscreve no canal que o apocalipse dos vídeos só está começando.